Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje estou gravando a videoaula que vai ficar disponibilizado para vocês. Então vocês terão a videoaula para assistir e todo dia que tem aula com vocês, que é na quinta-feira às 7h30, eu vou entrar ao vivo com vocês para que a gente discuta um pouquinho sobre a matéria já postada, esclareça algumas dúvidas e debate um pouquinho sobre as temáticas, combinado? Então essa videoaula, a gente vai passar a aula de número 5. Então para a gente começar a aula, você vai precisar abrir simultaneamente o teu PowerPoint aí, lá no AVA, juntamente com a gravação da aula. E nisso você vai ter as duas simultaneamente que você vai acompanhar, tá? As aulas aqui eu vou trazer todo o conteúdo que a gente tem, de maneira mais completa possível. E a gente vai gravando a aula e eu fico à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas. Deixo o meu e-mail aqui da instituição, leandro.serbi@anhanguera.com, serbi com C, e deixo também meu e-mail pessoal, leandroserbi@gmail.com. Esse aí a maioria já tem, inclusive, não sei se a turma de vocês já tem. Vamos lá então. Semana passada, na última aula presencial pelo menos, a gente teve os crimes de lesões corporais. A gente encerrou eles e a gente passa agora para os crimes de periclitação da vida e da saúde. E dentro desses crimes de periclitação da vida e da saúde, a gente vai ter dois artigos mais importantes. O artigo 130 e o artigo 131. O 130 fala de perigo de contágio venéreo e o 131, por sua vez, fala de crimes... Deixa eu abrir só aqui o 131. Fala de perigo de contágio de moléstia grave. São pouquíssimas diferenças de um para o outro. Então, a gente vai perceber que a situação específica vai depender muito mais da doença para ver qual é o enquadramento que vai dar, porque as ações vão ser muito parecidas. O que é o ponto-chave desses dois artigos? É o sentido de perigo. Perigo individual e perigo coletivo. Então, quando eu tenho a vontade de atingir determinadas pessoas, eu estou diante do perigo individual. Mesmo que seja uma ou mais pessoas, mas desde que seja determinada. Ou seja, eu quero contaminar aquelas pessoas. Já o perigo coletivo é quando eu não tenho uma coletividade. Eu tenho uma coletividade e vou contaminar indiscriminadamente as pessoas. Esse é o primeiro ponto para a gente fazer uma distinção já de início. Os dois, o crime de tutela é a incolumidade física e a saúde das pessoas. O sujeito ativo nos dois pode ser qualquer pessoa, inclusive relação de parentesco, relação de homem e mulher, e o sujeito passivo vai ser aquela pessoa com quem vai ter a relação corpórea, relação sexual em alguns casos e relação corpórea em outros. Por que isso é importante? Porque quando tiver relação sexual, eu estou falando exclusivamente do crime de perigo de contágio venéreo. Por quê? Porque o crime de contágio venéreo, de perigo de contágio venéreo, são crimes determinados por uma outra lei. Ou seja, eles são crimes de lei penal em branco. O que é crime de lei penal em branco? Lembram? É quando eu tenho a lei penal, mas ela depende de outra lei para que ela tenha efetividade. Então ela precisa de um decreto da Secretaria de Saúde. Então a Secretaria de Saúde determinou que serão esses crimes de moléstia venérea a sífilis, a gonorreia, o cancro mole simples, o cancro mole ou cancro venéreo simples. Então essas doenças em específico são relacionadas ao artigo 130, perigo de contágio venéreo. Enquanto outras doenças, como a própria AIDS, que é a mais famosa delas, que é o mais comum inclusive, como tuberculose, varíola, difteria, febre amarela, todas essas são moléstias graves. Então, a AIDS ela pode ser transmitida por relação sexual, mas ela pode ser transmitida de outra forma também. Por isso que a AIDS não se enquadra no artigo 130 e sim no 131. Então, o artigo 130 vai estar relacionado especificamente ao contato venéreo. E o contato venéreo é esse contato corpóreo de relação sexual. Enquanto o de moléstia grave vão ser aqueles que
Às vezes são transmitidos também por relação sexual, mas não é a única forma de transmissão. O que eu preciso saber desses artigos em específico? O crime do 130, o agente sabe que está contaminado, então o dolo é direto e de perigo, ou seja, não há intenção de contágio, apenas de exposição ao risco. Eu exponho as pessoas ao risco, eu já pratico o verbo núcleo, eu já pratico o crime. Então a gente deve saber que está contaminado. Então a gente não sabe que é portador de doença venérea, mas deveria saber em razão das circunstâncias fáticas. Por exemplo, o surgimento de sintomas após ter mantido relação sexual sem preservativo, por exemplo, com alguém, com uma prostituta ou com alguém que tem relações sexuais com maior número de pessoas, não quer expor a vítima ao risco, mas pratica relação sexual ou ato libidinoso negligenciando os sintomas. Então, se eu sei que eu tenho sintomas e mesmo assim eu pratico o ato sexual, o que eu estou fazendo com meu parceiro ou minha parceira? Eu estou colocando ele em situação de risco. Então, essa simples colocação dessa pessoa em situação de risco já é passível da configuração do 130. E o terceiro item do 130, o agente sabe que está contaminado e tem a intenção de transmitir a moléstia venérea. Então exige-se aí o dolo direto e de dano. A gente quer o resultado lesivo e não somente expõe a risco. Então nesse caso, eu vou enquadrar no 130, parágrafo 1º. O agente consciente que é portador da moléstia venérea pratica relação sexual, ato libidinoso com a intenção de contágio, o que qualifica o crime com majoração da pena. Então, perceba que quando eu sei que eu tenho doença e quero passar para outra pessoa, eu exponho ele a risco e vou ter a situação ainda do agravante por saber da situação. O 130, a consumação, consuma-se com a ata do ato sexual, independente da contaminação da vítima. Por quê? Porque o artigo ele fala em perigo de contágio. O perigo não significa que a pessoa está contagiou ou não. Não significa que a pessoa pegou ou não. Então perceba que o simples fato de eu colocar em perigo já classifica o artigo 130. Já o 131, por sua vez, ele é o perigo de contágio de moléstia grave. Ou seja, eu também não preciso que a outra pessoa receba ou tenha a doença. Eu não preciso passar de fato a doença para outra pessoa. O simples fato de eu colocar ela em perigo já é passível da classificação do 131. Então, os dois artigos que estão aqui nos slides do 2 até o slide de número 13 são muito parecidos um com o outro. O que vai diferenciar mesmo são as doenças, que vão estar relacionadas a uma segunda lei, porque são leis de lei penal em branco que precisam de outras leis para classificação. Então, no moléstia grave, eu tenho a AIDS, a tuberculose, a varíola, a difteria, a febre amarela, enquanto na doença venérea eu vou ter as outras doenças, como vou até ler novamente aqui, ó, que vão ser, desculpa que eu me perdi aqui nos slides e eu não faço edição dos vídeos, tá? Que vão ser o cancro mole. Cadê aqui? Norma penal em branco. Desculpa só a perder aqui, tá? A sífilis, a gonorreia, o cancro mole e o cancro venéreo simples. Então percebam que ambos as situações vai diferenciar muito mais o tipo de doença que eu estou expondo a outra pessoa ao risco. Então esses foram o artigo 130 e 131. Passamos agora, continuando aí o Código Penal, agora já no slide de número 13, o artigo 132. O 132 é perigo para a vida ou saúde de outrem. Então, crime de perigo onde o agente coloca em risco a vida ou a saúde da pessoa humana. Então, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato constitui mais grave. E a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas
para a prestação de serviço. Então perceba que aqui já não tem mais doença em específico. O simples fato de eu colocar a vida ou a saúde de outrem em risco, eu já classifico dentro do artigo 132. Então imagine o seguinte, eu tô lá dirigindo minha moto e eu tenho com garupa atrás e não aviso nada aí, como muita gente faz, empina a moto. O meu garupa de trás, o que eu fiz com ele? Eu coloquei ele em risco de vida. Então eu posso ser enquadrado dentro do artigo 132, porque eu expus a vida ou a saúde de outro em risco. Ambos também protegem a calamidade física e a saúde humana. Sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo também qualquer pessoa. Pode ser as pessoas que eu conheço, como as pessoas que eu não conheço, pessoas indeterminadas, desde que eu coloque elas em risco. Então, o tipo objetivo é criar qualquer meio, situação que a vida ou a saúde fique em risco. Exemplo, o empreiteiro que deixa de fornecer IPI operário, o agente que solta bomba em grande potência local coletivo, o sujeito que empina a moto, o sujeito que para tirar selfie segura a perna do outro, enfim. Eu coloquei em risco a vida de outra pessoa, mesmo que ela não perca a vida, mesmo que ela não se machuque, eu já sou passível do enquadramento do artigo 132. É um crime doloso, o agente quer o perigo, quer colocar a outra pessoa em perigo, e a consumação consuma-se com esse ato perigoso, independente se a pessoa se machuque ou não se machuque. Um caso muito famoso, não sei se vocês se recordam, quando o Michael Jackson lá do prédio, ele coloca o filho dele, ele põe o filho dele no parapeito para mostrar para os fotógrafos. O que ele fez nesse sentido? Ele colocou em risco a vida do filho dele, do próprio filho. Então, esse tipo de situação é o que vai se enquadrar aqui dentro do 132. Independente, de fato, se a pessoa sofra algum trauma com isso ou não sofra algum trauma. Então, eu vou ter situações que vão enquadrar e qualificar o crime de acordo com o que for acontecendo.